Então a gente começa nesse ato falando e agradecendo a presença de todos vocês, especialmente da professora Elia Vanucci, chefe de departamento de comunicação, e convidamos já para compor a mesa as professoras Rita, que é a professora organizadora deste evento e também do concerto que vai haver amanhã, Cartas para Iataro. Por favor, professora Rita já está aqui. Palmas. Convidamos também a professora Divanise Carbonieri, professora do Departamento de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal. Nós temos uma participação que vai acontecer depois de maneira remota, então por isso que a gente solicitou que vocês sentassem mais ao centro do teatro, né, para que melhor a visualização da tela por vocês, e também aqui nas filmagens. Agradecemos também a professora Andréia, professora do ECO, que acaba de chegar, e professora do Departamento de Comunicação, Cinema e Audiovisual. Então, agora, para a gente iniciar essa oficina introdutória, a professora Rita vai fazer a sua fala. A professora Rita é compositora, com obras executadas em várias localidades, como Estados Unidos, Rio de Janeiro e Curitiba. É pesquisadora dedicada à linha de pesquisa Poéticas Contemporâneas, Filosofia e Análise Musical, Interartes e a Educação Musical. Professora do Departamento de Artes da UFMT desde 2011 e representante da ABEM, da região Centro-Oeste. Realizou a pesquisa de 2020 a 2021 para entender o conceito post-ópera, um estudo analítico da ópera Corvo Branco, de Helena Novak, da Universidade Nova de Lisboa. Estudou composição com Edmundo Villani Cortez, Almeida Prado, Conrado Silva e Eduardo Guimarães Álvares. Tem vários livros e artigos publicados, é doutor em Estudos de Cultura Contemporânea pela UFMT. Realizou em 2017, com Bolsa CAPES, doutorado sanduíche no exterior durante 8 meses, sob a supervisão do pesquisador e professor Epshon, na Bangor University, UK. Coordenadora do Grupo de Pesquisa Contemporarte, professora da pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, PPGE-UFMT, é membro da Sociedade Society for Minimalist Music, da Associação Brasileira de Educação Musical, ABEM, da ABRALIC, da Associação Brasileira de Teoria e Análise Musical, TEMA. Realizou estágio pós-doutoral na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, sob a supervisão do professor titular Rodolfo Nogueira Coelho de Souza, desenvolvendo o projeto intitulado Galáxias, Matizes Minimalistas na segunda fase composicional de Rodolfo Coelho de Souza. É mestre em artes pela ECA USP, graduado em composição e regência pela Unesp e em educação artística pela FASM de São Paulo. Foi coordenadora do subprojeto PIBID, da licenciatura em música de novembro de 2012 a junho de 2016. E recebeu por 3 vezes o prêmio Severino Meireles, da UFMT, por orientadora da melhor pesquisa do ano de iniciação científica da área de letras e artes. Foi professora da pós-graduação em Educação Musical da Faculdade Paulista de Artes e do bacharelado de Música e da licenciatura em Educação Artística da Faculdade Mozarteum, em São Paulo. Trabalhou por 19 anos lecionando música em escolas da Grande São Paulo. Só isso, gente. Agora, a professora Rita com a palavra. Embaixo. Oi. Oi, tá saindo só?
ouvindo, gente? Sim. Boa noite, é uma alegria imensa estar aqui com vocês essa noite, hoje, para a gente estudar um pouquinho das influências, né, que levaram a gênese da Postópera Cartas para Tarô. Estou muito feliz com a presença de todos vocês, de todas, com a presença da minha querida Joanice Carmonieri, da minha querida Aline. Muito bem, pessoal, vamos começar a falar um pouquinho então sobre esse projeto que está me deixando tão feliz, tão encantada, né? Mas daqui a pouquinho também teremos o Fernando Magro, o professor do Espírito Santo, ele vai entrar online para falar um pouquinho de Gilberto Mendes. Então eu nem vou me alongar muito no assunto de Gilberto Mendes, né? Porque a gente vai deixar para o Fernando Magro falar. Muito importante salientar, gente, que essa ação que nós estamos fazendo, esse evento, que é hoje de manhã, ele é uma ação dentro do projeto de extensão do professor Oliver e da professora Rúbia Yatsugafo, né? Que é um projeto de extensão que chama Gilberto Mendes, Yatarô e Felipe Glass navegam em águas cuiabanas. E também é coordenado esse projeto pelo grupo de pesquisa, meu grupo de pesquisa Contemporarte. Então nós temos a Ana Patrícia no apoio, agradeço bastante, do Contemporarte, e vários alunos e alunas também que ajudaram nos bastidores. Por favor, pode passar para o próximo slide. Agradecemos muito a Proceb e também agradecemos muito a equipe do teatro aqui que está ajudando demais a gente. Bom, então, pode passar para o próximo slide, por favor. Então, essa Postópera, ela tem influência de 4 aspectos na sua gênese. A poética da terceira fase composicional de Gilberto Mendes, os haikais de Issa, que é Yatarô Kobayashi, a corrente musical denominada pós-minimalismo e o conceito de postópera. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um desses aspectos, tá bom? Pode passar o próximo, por favor. Bom, tudo começou, né, lá no meu mestrado, em 2004, há 20 anos atrás. Então, eu iniciei meus estudos na musicologia, na Escola de Comunicação e Artes da USP. E eu pesquisei, na ocasião, uma composição orquestral de Gilberto Mendes, que é a abertura da ópera Issa, né? Então, foi aí que eu tomei contato, quem era o Issa. Então, primeiro falar um pouquinho da música. Essa música do Gilberto Mendes, ela foi criada, composta em 1995 para ser a abertura de uma ópera que estava para ser composta. E aí, então, a ópera seria sobre o poeta japonês homônimo, né, que é o Yatarô Kobayashi. Pode passar o próximo, por favor. Bem, então, na ocasião, o Gilberto Mendes ele era muito amigo do Décio Pinhatari, dos poetas concretistas, e aí ele pediu para o Décio Pinhatari fazer o libreto. E aí o Décio Pinhatari fez o libreto, né, para o Gilberto Mendes poder compor a ópera. Mas o Gilberto Mendes, ele assim, não gostou muito do libreto, no sentido que ele achou o libreto assim, muito estilhaçado, né, no estilo do Décio Pinhatari mesmo. Então aí ele não conseguiu desenvolver a ópera a partir do libreto do Décio Pinhatari. Então o libreto contém 10 segmentos, está disponível inclusive na USP, né, as pessoas podem consultar. Tá? Então, a gente até fala libreto entre aspas, porque na verdade isso que o Décio Pinhatari fez é super interessante, mas não é um libreto no sentido convencional de um libreto de ópera, tá? Pode passar o próximo, por favor. Vou falar um pouquinho do Issa, né, que é a base aí de toda a questão, né? Então, Issa, ele foi um poeta japonês, nascido em 1763, na vila de Kashiwabara, na província Shinano, no Japão. Seu sobrenome era Kobayashi e seu primeiro nome Yatarô, mas ele era mais conhecido mesmo pelo seu nome artístico, que é Issa, que significa xícara de chá, né? Temos notícias de que a vida de Yatarô Kobayashi foi muito atribulada. Quando tinha apenas 3 anos de idade, sua mãe morreu e sua madrasta, né, logo em seguida o pai dele se casou novamente, e a história diz que a madrasta era muito dura e severa com Yatarô Kobayashi. Em 1776, o Issa perdeu a avó, responsável por boa parte de sua educação. No ano seguinte, deixou a casa paterna e instalou-se em Edo, que é a atual Tóquio, em condições bem precárias. Durante os próximos 10 anos, ele ligou-se a um grupo de haikai conhecido como Katsuki Shika e estudou com seus membros Shikua, que estava interessado em reviver o sublime estilo de Basho. Então, ele estando lá na capital, né, ele aproveitou para fazer estudos mais profundos do Basho, a questão do haikai, e se tornou assim um super mega haikai
arcaísta, por muitos considerado o maior arcaísta que o Japão já teve. Ele se casou 3 vezes, teve uma vida muito atribulada, mas depois a gente vai falar de tudo isso. Pode passar, por gentileza. Então, no meu mestrado, eu estudei essa obra específica, né? E aí eu fiz uma análise dessa obra a partir da macroforma, da média-forma e da microforma. Não vou ficar entrando muito em termos técnicos de música, que não vem ao caso, mas eu fiz a questão de mostrar aqui para vocês alguns desses exemplos, porque eu estou partindo muito desses exemplos para criar a postópera Cartas Paliatarô, porque eu trabalho a partir do conceito de intertextualidade, né? Então a gente pega materiais que já existem e faz vários procedimentos, tal, se transforma numa nova obra, mas a gente tem essa inspiração, essa influência. Então, por exemplo, aqui eu quis deixar esse primeiro motivo da abertura isso para vocês. Porque no conceito de amanhã, a última área que vocês vão ouvir, que é a área do yakarô, da ópera, né, que é um contratenor, que é uma voz bem aguda, essa área se chama Kaiô, oceano. Então, ela tem uma base eletroacústica, ela é para voz e eletroacústica, ela não tem orquestra. E aí, nessa base eletroacústica, vocês vão ouvir esse motivo aí. Só que na abertura do Gilberto Mendes, esse motivo ele aparece no piano e depois passa para vários instrumentos da orquestra, né? Trabalhar de uma forma assim, mais tradicional, mas com questões minimalistas. Na minha versão, na minha concepção, na minha composição, eu já passei esse motivo para a guitarra elétrica, eu acelerei bastante ele. Então, só para vocês ficarem atentos amanhã na base eletroacústica. Estou vendo aí alguns alunos da música, né? Já ficam atentos aí amanhã. Pode passar o próximo, por favor. Aí temos também esse segundo motivo, da abertura issa. Pode passar o próximo, por favor. Aí temos esse terceiro motivo. Eu falo primeira parte, porque tudo dentro da primeira parte inicial, que são 6 minutos, que é a parte que é bem minimalista, né? Aí esse terceiro motivo aqui, na minha composição, nessa última área aí na base acústica, eu coloquei esse motivo para o saxofone. Na música do Gilberto Mendes, ele aparece nos trombones. Então, vocês vão ver esse motivo do saxofone. Pode passar o próximo, por gentileza. Aí tem esse quarto motivo. Aí, então, encerra a parte minimalista da abertura issa, e aí entra uma parte totalmente diferente, uma feição assim romântica. Pode passar o próximo, por favor. Então, aqui, ó, a segunda parte, é esse mesmo. Então, aqui parece uma melodia bem romântica no oboé, e o acompanhamento vem no fagote, né? Só que a gente não consegue perceber uma tonalidade bem definida. Pode passar o próximo, por gentileza. E aqui, por fim, na terceira parte, temos o terceiro elemento estrutural da obra, que aparece nas trompas, que é super interessante, porque é baseado numa escala pentatônica, a escala fixo do gagaco. Então, a gente imagina que o Gilberto Mendes fez isso propositalmente, né, para trazer esse feitio japonês do personagem Issa, né? O gagaco, ele tinha várias escalas, eles eram religiosos japoneses, que tinha uma música proibida, que as pessoas não podiam, não tinham acesso. Hoje em dia, a gente tem acesso a tudo isso, mas na época não se tinha acesso. E o Gilberto Mendes trabalhou com uma dessas escalas, a escala fixo do gagaco. Pode passar, por gente. Eu estou falando meio rapidinho, gente, porque eu quero que vocês ouçam Fernanda e Giovanni, tem coisas interessantíssimas para passar para vocês. Bom, aí depois disso, fiz mestrado, terminei mestrado, aí eu fiz o doutorado aqui na UFMT mesmo, a partir de 2014, fiz no programa de pós-graduação interdisciplinar, chama Estudos de Cultura Contemporânea, com orientação da professora Terezinha Braga, minha colega lá no departamento, e eu continuei estudando Gilberto Mendes, só que aí eu estudei 6 peças dele da terceira fase composicional, e focalizando na questão do pós-minimalismo, porque aí eu percebi que essas peças da terceira fase do Gilberto Mendes tinham muito essa característica pós-minimalista. Isso é uma corrente musical que na Europa, nos Estados Unidos, ela é muito estudada, tem muitos compositores. E aqui no Brasil ela é pouquíssimo estudada, pouquíssimo explorada. Tem até um certo preconceito em relação a ela, por não se conhecer a fundo ela, né? Quando a gente não conhece muito bem uma coisa, é normal a gente ter um certo preconceito, até conhecer essa coisa com mais propriedade, né? Então, o pós-minimalismo
mudanças, né? Quais as mudanças que a gente já traz? Então, no meu doutorado, eu fiz um grande levantamento dos teóricos, o que eles falavam sobre o pós-minimalismo musical. Então, aqui eu trago algumas características, que inclusive são características que eu estou usando na minha composição no Cartas para Tarô, tá? Então, olha, repetição musical para construir uma textura, ao invés de usar essa repetição para fazer uma estrutura definida. Harmonizações de uma essência quase tonal. Não é tonal, mas lembra muito a tonalidade. Uma gama impura de possibilidades estilísticas. Ou seja, a gente tem uma mistura de vários procedimentos composicionais com minimalismo. Então, a peça não é inteirinha minimalista. Ela tem minimalismo, mas tem outras correntes também. Citação de outras músicas, intertextualidade, é super comum no pós-minimalismo. E é uma peça inspirada em diferentes tradições, integrando inspirações e uma linguagem musical autônoma. Então, veja, Gilberto Mendes foi lá, buscou os carritos do Gagaco, né? Então, tem toda essa mistura aí. Também apresenta estruturas narrativas que no minimalismo inicial a gente não via. É uma peça não previsível ou fácil de seguir e um procedimento composicional mais intuitivo. Teria muito mais coisa para a gente falar, mas assim, só isso tudo são aspectos introdutórios, né? Depois a gente pode ter um outro momento, outra ocasião, a gente pode conversar mais a respeito de tudo isso, tá bom? Pode passar, por gentileza. Aí outra coisa também que eu percebi muito na poética do Gilberto Mendes, que eu estou trazendo também para a post-ópera, é o que eu chamo de estética da impureza. Na verdade, quem cunhou esse termo estética da impureza não fui eu. Foi um teórico chamado Gui Scarpetta, né? Ele é um crítico de arte. Ele não fala propriamente da música, ele fala das artes em geral. Então, o livro dele é Empourreté. Cada capítulo é para uma arte. Então, tem um capítulo para a música, para o teatro, para o cinema, para a literatura, né? Então, eu trouxe uma citação dele aqui para vocês. A estética da impureza é a negativa da dissertação homogênea, massiva. É o texto poético sem progressão linear e lógica, oposto da tese, sendo o discurso disperso, deliberadamente estilhaçado, com lacunas, perfeitamente alusivo a uma espécie de montagem. Olha como pensa em cinema, né, gente? Preservando a heterogeneidade e o choque de seus planos. Após o período do tabu da pureza e do ascetismo impostos pela vanguarda, parecia ser espontaneamente percebida, ao seu final, uma liberação com o redescobrimento do sentido do jogo e do divertido, advindo com o movimento nômade e rizomático que começou a penetrar nas poéticas. Então, a gente fez muito isso nas obras do Gilberto Mendes. E eu quero trazer toda essa mistura, né? Essa mistura de Japão com Pantanal, né? Toda essa mistura eu quero trazer na Apostópera Cartas para Tarô. Pode passar para o próximo, por favor. Então, como eu disse para vocês, eu analisei 6 obras. Aqui eu pensei as considerações do pós-minimalismo de 2 obras que eu analisei no doutorado, porque essas 2 obras eu faço intertextualidade na Cartas para Tarô, né? Então, a obra O Último Entanto Vila Paris, que é do Gilberto Mendes, apresenta os seguintes atributos que os estudiosos definem como sinalizadores do pós-minimalismo: referências extramusicais, uso de técnicas minimalistas para atingir um clímax emocional, inspirado em diferentes tradições, entregando tais inspirações em uma linguagem musical autônoma. Essa peça, O Último Tango em Paris, ela é um teatro musical também, então provavelmente o Fernando vai falar dela daqui a pouco. Ele, no mestrado, ele analisou essa peça também, mas ele analisou mais pelo ângulo do teatro, e eu analisei mais pelo ângulo do pós-minimalismo, né? E aí amanhã no concerto, a primeira peça do concerto se chama Tango para Kyrie. E ela tem uma intertextualidade com essa peça aqui, O Último Tango em Vila Paris. Se vocês tiverem tempo, coloque lá no YouTube, O Último Tango em Vila Paris. Aí vocês vão assistir essa peça. Ela não é comprida e ela é maravilhosa. Aí amanhã, quando vocês vierem escutar a missa, é mesmo, olha aqui, está secando e tal, né? E já quanto à aberturalista do Gilberto Mendes, essa obra apresenta as seguintes características do pós-minimalismo: perfil melódico destacado, variedade timbrística e materiais melódicos ampliados, escrita na notação padrão e emotividade sem sobressaltos,
que pode ser associada com romantismo tardio ou modernismo, e aí igualmente inspirada em diferentes tradições, né? Então, essas duas que eu estou baseando mais a intertextualidade da minha post-ópera, mas eu também faço intertextualidade com obras de outros compositores também, não é só do Gilberto Mendes, tá? Pode passar o próximo slide, por favor. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de post-ópera, que é o conceito que está calcando mesmo a criação do Carlos Pagliarulo, né? Por quê, gente? O que aconteceu? Quem cunhou esse termo? Vamos começar da origem desse termo post-ópera, né? Quem criou esse termo foi Helena Novak, na tese dela de 2012. E nessa tese dela, uma tese interessantíssima, tem disponível online, ela estudou várias post-óperas nessa tese dela, né? Então, várias post-óperas de Philip Glass, ela estudou Ice on the Beach e Beauty and the Beast, né? A Bela e a Fera. Estudou também uma post-ópera do Steve Reich, que é o Three Tales. Os Three Tales são 3 contos, né? E, por exemplo, um conto é sobre a Dolly, a ovelha. É super interessante, né? Aí também ela estudou de Luisa Wissen, uma post-ópera chamada La Comédia, inspirada na Divina Comédia, do Dante Alighieri. Então, interessantíssima a pesquisa da Helena Novak, né? E aí eu consegui fazer um estudo com ela nos anos de 2020, 2021, lá na Universidade Nova de Lisboa. Na verdade, acabou sendo de forma remota por causa da pandemia, né? Mas foi muito bom o estudo que eu fiz com ela. E a gente analisou a post-ópera O Corvo Branco de Philip Glass, dos anos de 2020 e 2021. Essa é a única ópera do Philip Glass, a única post-ópera dele, que é em português. Porque quem fez o libreto foi a Luísa Costa Gomes, que é uma escritora portuguesa, né? Por que eles fizeram assim? Porque fala sobre a questão dos descobrimentos portugueses, né? Foi encomendado por Portugal, até só um pequeno parênteses, né? Os portugueses não gostaram nada dessa post-ópera. Eles pagaram um dinheirão para o Philip Glass, e aí o Philip Glass fez super crítica aos portugueses, que eles desbastaram o Brasil, e os portugueses queriam ser enaltecidos, né? Então, por conta disso, essa post-ópera foi apresentada só 3 vezes, nunca mais, né? Mas, enfim, né? Eu acho que o Philip Glass fez muito bem, tinha que fazer crítica mesmo, certo? Aí, até tem aquele cartaz lá, que foi uma palestra que eu fiz no grupo de estudos do Centro de Estudos de Sociologia Estética Musical CESEM, da Universidade Nova de Lisboa, em 1 de março, né? Que estava a libretista, Luísa Costa Gomes, e um musicólogo que ele que fez a produção da estreia dessa ópera, O Corvo Branco, né? Que ele chama Nicholas McNair, mas ele fala português também, o debate todo foi em português, foi bem interessante. Pode passar o próximo, por gentileza. Mas então, o que será que esse termo post-ópera, né? Inclusive, a Helena Novak que pede para a gente escrever dessa forma mesmo, tudo juntinho assim. Então, eu criei esse termo baseado em estudos do teatro pós-dramático do Lerman, né? E também baseado muito na área de cinema contemporâneo. Então, o que ela fala sobre essas óperas contemporâneas, que ela chama de post-ópera? Ela fala que nesse tipo de obra, todos os elementos do processo criativo têm igual relevância. Então, a literatura, o libreto é tão importante quanto a dança, quanto o teatro, quanto a cenografia, quanto a luz, quanto a música. Porque na ópera tradicional, gente, o mais importante é a música. As outras coisas ficam todo para segundo plano. Na post-ópera, não. Tudo é importante. E eu acho isso maravilhoso. Só que isso está gerando certa dificuldade para mim, no seguinte sentido, que para fazer uma coisa bem feita em todas essas áreas, a gente precisa de muitos recursos financeiros, né? Então a gente está indo atrás de editais, tudo. A nossa intenção é fazer para o ano que vem essa post-ópera, certo? Aí a Helena falou também assim, que a relação corpo e voz é parte construtiva igual, né? Então, porque na ópera tradicional, não sei se vocês já prestaram atenção, já viram bastante ópera, assim, o que importa é o virtuosismo vocal, né? Então, os cantores fazem aquele virtuosismo vocal, mas às vezes ficam super parados ali no palco, né? Às vezes estão representando lá, por exemplo, a gente tem do Carlos Gomes, a ópera O Guarani, né? Que é a história do Guarani, gente. E aí, às vezes o cantor de ópera fica paradão, cantando, paradão, né?
Aqui não, na Post-Opera os cantores dançam o tempo todo, super dinâmico, né? E o libreto e a encenação, tudo é importante, apresentando muitas vezes combinações inovadoras com outras mídias. Então usa muito música eletroacústica, usa muito recursos audiovisuais, filmes. Então acontece a ópera com filmes paralelos, às vezes mais de um filme diferente passando ao mesmo tempo, né? E por fim, o uso vocal é muito diferenciado da ópera tradicional, porque a ópera tradicional é aquela colocação impostada, né? E na Post-Opera já é mais parecido com a colocação vocal do jazz, do belting. Os cantores muitas vezes usam microfone, muitas vezes eles falam mais do que cantam o tempo todo. Então tem todas essas novidades aí na Post-Opera, tá bom? Pode passar, por gentileza. Então, né, gente, aí a Helena fez todo aquele estudo das Post-Operas do Philip Glass, mas eu pensei assim, a gente está aqui na América Latina, né? Deixa eu falar de duas Post-Operas mais próximas da gente, né? Eu vou falar um pouquinho da Post-Opera da Argentina, que chama Aliados, depois eu vou falar um pouquinho de uma Post-Opera brasileira, que se chama Liquid Voices, tá? Então eu vou falar bem rapidinho, que não vai dar tempo de entrar em muitos detalhes, mas depois, se vocês quiserem, eu posso passar o link para vocês assistirem essas obras e tal. Bom, nessa Post-Opera Aliados, a história inteirinha dela se passa a visita da Margaret Thatcher a Pinochet. Não sei se vocês lembram disso, que o Pinochet foi um ditador, né? E aí a Inglaterra acabou dando refúgio para ele, exagerou lá os problemas de saúde dele, em vez de ser preso, ele ficou meio exilado lá na Inglaterra, né? E a Margaret Thatcher deu toda essa cobertura para ele, eles ficaram amigos, né? Quem que compôs essa Post-Opera? Então foi Sebastián Rivas, que é um compositor e diretor artístico franco-argentino, né? E então foi estreada durante o festival do IRCAM. O IRCAM, gente, é um centro de estudos de música eletroacústica super importante. E foi estreado lá porque tem muita música eletroacústica essa Post-Opera, né? Então quais são os personagens? Na verdade, não é nem muito correto falar personagem, porque não é uma historinha ao pé da letra, porque como é baseado no teatro pós-dramático, então não tem uma história assim certinha, sabe? Mas seria a mezzo-soprano solo, que é a Margaret Thatcher, o barítono solo, que é o Augusto Pinochet, aí tem um ator, que é o Recruta, tem uma soprano solo, que é a enfermeira, o barítono solo, que é o ajudante do general, e os instrumentos, uma orquestra, na verdade, é um grupo de câmara, que é um clarone, um trombone, um percussionista, uma guitarra, um piano e um violino. Não é uma orquestra completa, tá? Bom, eu não vou ficar lendo aqui toda a história dela e tal, porque não vai dar tempo, né? Aí, vamos passar no próximo slide, por favor. Então, olha aqui, gente, olha que interessante. Então, vendo essa cena que eu escrevi as cenas iniciais. Vocês estão vendo que tem esse recruta aqui, que representa o soldado, as pessoas que foram atingidas por todo esse embate que teve, né? E propositalmente, durante toda a Post-Opera, fica uma câmera lá, filmando, que as pessoas veem a câmera filmando, e tem um telão, tem telões grandes por todo o palco assim, e ficam passando vários ângulos dessa filmagem. Então a pessoa está assistindo, a pessoa vê o que está acontecendo no palco e simultaneamente vê várias telas passando vários ângulos da mesma filmagem. É muito interessante. E a orquestra fica ao fundo, que a orquestra, o grupo de câmara fica ao fundo. Tá vendo ali, ó? O tempo todo aparece ao fundo. Porque também tem isso na orquestra, na ópera tradicional, a orquestra fica escondida no fosso, né? Aqui não, fica aparecendo, tá vendo? Então tá vendo lá no fundo, ó, tá aparecendo o rosto desse recruta. Então o câmera tirou um close no rosto dele, jogou no telão lá no fundo, então as pessoas que estavam assistindo estavam vendo ele aqui e vendo o rosto dele lá. Super interessante, né, gente? Pode passar, por favor. Então, olha, não está dando para ver muito bem, né? Mas essa cena é impressionante, é uma das cenas iniciais. Então tá lá o conjunto de câmera e está vindo um navio, ó, foi um dos navios que foram envolvidos nesse embate, nessa guerra, né? Então ele vem avançando assim, você tem a sensação que ele vai entrar na plateia, assim, sabe? É muito bonito, é muito impressionante. Um tipo de arte de bordo, que é o nome das pessoas, estruma e tal. E ela compôs uma personagem pegando uma parte do nome de uma pessoa, uma parte, né, ela inventou um nome a partir dos nomes que tinham lá.
Então seria uma judia, que era cantora, pianista, né? Talvez a gente veja até questões biográficas aí dela, né? No sentido de ser pianista, a personagem principal. E então, ela morreu no naufrágio, né? Na história aqui da Justa de Oliveira, essa cantora pianista morreu no naufrágio. Mas a Postópera começa muito tempo depois, um pescador árabe encontrando um piano de cauda naufragado na beira da praia. E ele chega para ver o piano, assim, e aí começa a aparecer o fantasma dessa cantora pianista. E aí esse árabe se apaixona por essa pianista, né? Só que essa cena aqui, ó, o que acontece? Quem está meio que ajoelhada ali é a da pianista, cantora, porque, como eu disse, como Postópera não tem uma história assim linear, né? Essa é uma cena muito interessante, porque a Justa de Oliveira parte de uma canção medieval, uma canção de Santa Maria, e transforma num rock. É super interessante essa cena, tá? Pode passar para frente, por favor. Uma coisa muito importante. Essa Postópera, a Justa de Oliveira chama de ópera cinemática. Por quê? Porque a primeira versão dela foi feita para cinema, ganhou prêmio como um filme. Foi o primeiro filme. Depois que ela fez como ópera no teatro. Tá? Então isso também é uma coisa bem diferente, né? Aqui, ó, tá vendo? O pescador árabe com o piano e a pianista cantora ali, o fantasma dela, na verdade, né? Aqui, essa daqui não é do filme, não. Dessa daqui eu acho que foi uma montagem no palco mesmo. Pode passar, por favor. E aqui não está dando para ver muito bem, né? Aqui é uma cena. Obrigada, está muito escura a cena, né? Aqui ela está ela contando como que foi a vida dela no Struma, que eles estavam fugindo da guerra, né? E aí estava acabando os suprimentos do navio. E essa personagem ali, né, ela tinha sido uma judia rica e tal, estava passando fome ali e tal. Mas aí ela faz um jantar com as pessoas lá, tipo de despedida, sabia que eles iam morrer, que não ia ter mais comida, que logo eles iam morrer e tal. Só que aí, como ela veio da Romênia, aí ela fala que é um jantar com os vampiros. E aí todo mundo vira vampiro. Todo mundo vira vampiro. E aí, a música que a Justa de Oliveira usa para fazer essa cena é uma intertextualidade que ela faz com uma composição dela anterior, que era um tango. Então, a base para construir essa cena, que é essa música dessa cena, é uma composição anterior da Justa, que era um tango. Então, você vê que os compositores assim, de ópera tudo gostam de tango. Todos acabam usando tango de uma forma ou de outra, porque o tango tem esse caráter assim, dramático, né? Traz uma narratividade, uma passionalidade. Então é muito interessante isso. Pode passar, por favor. Bom, aí, né, então fiz meus estudos lá em 2004, depois fiz meus estudos em 2014 aqui no ECO, depois fiz meus estudos em 2020 com a Helena Lobo aqui. Aí eu fiquei encantada com essa questão da postópera, com o pós-minimalismo. Aí eu queria muito compor. E eu queria fazer uma homenagem ao Gilberto Mendes, né, porque ele não conseguiu fazer a ópera Issa. Aí eu queria fazer uma homenagem a ele. Só que isso é uma coisa assim, um projeto muito audacioso, hercúleo, né? Porque fazer uma ópera é uma coisa assim, né? Por exemplo, a que eu estou fazendo, terminando de fazer, são 2 horas de música. Então é puxado, né? Aí eu ficava assim, nossa, fácil, não fácil, né? E aí a Helena Lobo aqui me dando a maior força, não, você estudou, você é compositora, faça assim, né? E aí eu me deparei com esse texto do Agamben, e é esse texto que foi esse que deu o gás mesmo para fazer, né? Então, o texto do Agamben, o que é o contemporâneo. No universo de expansão, as galáxias mais remotas se distanciam de nós a uma velocidade tão grande que sua luz não consegue nos alcançar. Aquilo que percebemos como escuro do céu é essa luz que viaja velocíssima até nós, e, no entanto, não pode nos alcançar. Perceber no escuro do presente essa luz que procuramos alcançar e não pode fazê-lo, isso significa ser contemporâneo. Por isso os contemporâneos são raros. E por isso ser contemporâneo é, antes de tudo, uma questão de coragem, porque significa ser capaz não apenas de manter fixo o olhar no escuro da época,
mas também de perceber nesse escuro uma luz que, dirigida para nós, distancia-se infinitamente de nós. Então, essa citação aqui me deu um monte de questões na mente e tal, né? E assim, a Apostópera trabalha geralmente essa questão que não tem uma história linear, né? Então, na Apostópera Cartas Faria Tarô, eu estou trabalhando com camadas temporais sobrepostas. Então, tem, por exemplo, o primeiro Buda lá, o Buda Siddhartha, que é lá do início, né, no tipo século V depois de Cristo e tal. E tem o Etienne Dachonin que veio depois, e tem o Issa que veio depois ainda. E eles estão convivendo todos juntos nessa Apostópera, como se estivessem todos no mesmo tempo e espaço. E também trago questões da nossa atualidade, da pandemia, do Pantanal. Então, nessa questão mestiça, híbrida, que eu estou construindo a ópera, né? Pode passar, por gentileza. E também tivemos a presença muito forte, então, do Gilberto Mendes aqui na UFMT com todo esse projeto, né? Então, também foi centenário do Gilberto Mendes no ano passado. Então, nós fizemos o Congresso Gilberto Mendes sobre rizoma. Aí eu e o Fernando Magno fizemos um livro com as entrevistas acadêmicas. Muitas pessoas estudaram a obra do Gilberto Mendes, né? Então está disponível, é gratuito, está disponível no site do o Congresso, e o livro está disponível no site do Contemporâneo. Aí então nós fizemos esse projeto, eu, o professor Oliver e a professora Rúbia, Gilberto Mendes, Atalaí e Felipe Iglesias ganhavam com as Cuiabanas, né? Aí a gente começou em outubro de 2021, quer dizer, eu comecei lá a pensar na ópera desde outubro de 2021, estamos chegando para finalizar agora, em outubro de 2023, e apresentar para valer no ano que vem a ópera completa, né? Em dezembro de 2022, nós já fizemos um concerto com obras de Gilberto Mendes e outras obras compostas em homenagem a ele. Então, a montagem da Apostópera vai ser o ano que vem. Pode passar, por gentileza. Bom, então vamos falar um pouquinho da Carta Faria Tarô, né? Então, eu comecei a fazer ela com o edital de Blanc em 2021, fiz o libreto, né? Muito importante que, assim, foi uma preciosidade na questão da ópera, foi a questão que eu pedi para a Divanise. Ela compôs haikais inéditos, ela compôs exclusivamente para a ópera, né? Esses haikais são baseados nos estados de vida do budismo, porque o Yataro Kobayashi, ele era poeta, mas também ele era budista. Então, ela fez cada haikai, na verdade, ela fez 2 haikais para cada estado de vida, né? E aí eu compus madrigais, peças para coral e pequena orquestra. Então são o estado de inferno, fora animalidade, erudição, distorção e bodhisattva. Aí os personagens. Então tem o Yataro, que é um contratenor, o Nichiren Daishonin, que é um Buda, que é o barítono, o Siddhartha, que é um tenor, né? Também é um Buda. Professor de budismo baixo, o pai do Yataro, um tenor, professor de haikai barítono. Aí a pessoa que vai fazer a mãe também vai fazer a tia, que é uma soprano. Quem vai fazer a avó é uma das esposas, porque tem 3 esposas, né? Uma mezzo-soprano. Aí tem a madrasta, que é a vilã, né? Que é a Irina Satsu. Também essa pessoa vai fazer uma das esposas. Aí tem a cortesã Kimie, que se apaixona, vai fazer a outra esposa. E vão ter 3 samurais femininas que trazem a questão da gente proteger o planeta Terra, né? Então, é a Samurai 1 e 2, vão ser 2 mezzo-sopranos, e a Samurai 3 vai ser uma soprano, né? Pode passar, por gentileza. Então, antes de começar, cada um, são 4 atos, então é verão, outono, inverno e primavera. E antes de começar cada ato, a gente tem duo do Siddhartha com Nichiren. E isso eu baseei muito na Apostópera I Stand the Beach, que o Felipe Iglesias trabalha com esses duos antes de começar cada ato, ele chama de me-play, né? Então, no caso dessa do Siddhartha e Nichiren, vocês vão ver amanhã no concerto um desses me-plays vai ser executado, né? E então a Apostópera completa é para a orquestra completa, mas amanhã a gente vai fazer com um grupo reduzido, né? Que são alunos e professores do departamento. E parte de música acústica. Então, o primeiro ato, verão, o Yataro vive até sua adolescência em uma pequena aldeia, mas com os maltratos da madrasta e também querendo estudar a arte do haikai, vai para a capital. No segundo ato, outono, em Tóquio, Yataro aprende a arte do haikai e conhece o primeiro amor. Recebe cartas de Nichiren Daishonin,
conhece uma samurai feminina que o aconselha a cuidar do planeta Terra e se casa pela primeira vez. Aí no terceiro ato, inverno, sua primeira esposa morre e ele se casa novamente, mas se apaixona pela cortesã Kimie. Continua recebendo cartas de Kim Shonin e outra samurai feminina aparece para ele. Sua segunda esposa morre e ele volta para sua terra natal. Depois, Gyataro se casa pela terceira vez e nesse período morre seu professor de budismo. Sua casa pega fogo e a terceira esposa, que estava grávida, também morre. Aí o quarto ato de primavera, eu não vou contar, porque vocês têm que me assistir ano que vem. Né? E a abertura também vai ser bem diferente, vocês têm que me assistir ano que vem, tá bom? Pode passar, estamos terminando então. Aqui tem as principais referências para tudo isso que eu falei aqui hoje de forma bem resumida, pode passar. E então aqui eu deixo mais uma vez meus agradecimentos, né? Esse é um processo que já envolveu muitas pessoas queridas. Lá no início trabalhei com a professora Maria Azevedo, ela me passou bastante questão da dramaturgia contemporânea, com a professora Maide, a questão do canto contemporâneo. E assim, estou sempre aprendendo, está sendo um processo incrível para trabalhar com muitas outras pessoas que estão chegando agora para ajudar na parte de cinema. Vamos construir um espetáculo muito, muito bacana para vocês, com todo carinho. Então é isso, aqui tem o site do meu grupo de pesquisa, meu e-mail, quem quiser receber as óperas e tal, eu agradeço a atenção. Muito obrigada. De Musicologia Histórica, na Faculdade de Música do Espírito Santo, Maurício de Oliveira, FAMES, doutor em Música pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, em 2022, mestre em Musicologia pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, em 2017, especialista em regência coral e licenciado em Música pela Universidade Estadual de Londrina, pesquisador vinculado ao Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical, onde desenvolveu pesquisa em 2016-17, com auxílio da Bolsa FAPESP e em 2018-19, Bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia do Governo Português. É pesquisador no Centro de Estudos em Música e Mídia, MUSIMID, e membro do Comitê Editorial da Revista Brasileira de Estudos em Música e Mídia. Membro dos grupos de pesquisa Laboratório de Música e Socialidades, Estudos da Música Brasileira do século XX e XXI, da Unicamp, e Núcleo de Estudos Literários e Musicológicos da UFES, associado à International Musicological Society e à Associação Regional para América Latina e Caribe, e à American Musicological Society, filiado à Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, ANPOM, e à Associação Brasileira de Musicologia, vencedor do segundo prêmio Otto Mayer Serra Award for Music Research da Universidade da Califórnia, Riverside. Atualmente realiza estágio de pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Espírito Santo, com pesquisa sobre a obra composicional de Damásio Pozella, de quem foi responsável pela intermediação da doação do acervo pessoal, a coordenação de documentação de música contemporânea, CDMC, CIDIC Unicamp, em 2019. Antes de passar a palavra para o professor, também a gente quer agradecer imensamente aos técnicos daqui do teatro, que não mediram esforços para a realização desse evento, ao Tiago Almeida, diretor do teatro, ao Fábio Botelho, técnico de luz e som, ao Chico Macedo, cenotécnico, ao Elton Andrade, supervisor, ao Amaury Saturnino, técnico administrativo. Todos vocês, nossa imensa gratidão e que tenham mais técnicos assim. E agora então passo a palavra, a fala, para o professor Fernando para fazer a sua palestra, que vai ser aqui via videoconferência.